Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a nossa Bolsa de Valores que ganhou um título negativo de pior bolsa do mundo. E isso aqui é algo muito importante da gente acompanhar, afinal de contas, quando sai uma informação como essa, na realidade é somente um indicador, né? É um número de que mostra que tem alguma coisa muito errada com a nossa economia. É como se você tivesse uma febre, você vai lá, coloca o termômetro e você está vendo que você tem 40 graus de febre. Isso mostra que você tem um problema muito sério no seu corpo. Por mais que você tome ali um antitérmico para baixar essa febre, daqui a pouco ela vai voltar e ela vai trazer prejuízo aí a longo prazo para o seu corpo se você não se tratar com o médico, não fizer exames e descobrir qual é o problema para resolver esse problema. O índice Bovespa caiu 6,30% em apenas 6 meses. Metade de 2024 já foi embora e a gente tem esse número, um número extremamente importante, mas o pior ainda não passou. Infelizmente, a tendência é que esses números acabam piorando no longo prazo e isso acaba desbloqueando vários outros problemas na nossa economia, como, por exemplo, a questão dos empregos. Afinal de contas, é o setor privado que mais contrata as pessoas no nosso país. Isso afeta também o poder de compra das pessoas, a estrutura do nosso país, as empresas estando enfraquecidas, a estrutura do nosso país também acaba se corroendo no longo prazo. E no nosso bate-papo de hoje, a gente vai entender o que está por trás desses números, o que está influenciando para a nossa Bolsa de Valores ser simplesmente a pior Bolsa de Valores do mundo. Fica comigo até o final do nosso bate-papo, não saia no meio, cara, para você ter acesso a todas essas informações e entender como que tudo isso pode impactar diretamente na sua mesa. Mas antes da gente entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir para você o seu like logo aqui no início, você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola? O seu like logo aqui no início, ele é muito bem-vindo. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no canal, então calma, aguarde e acompanha o conteúdo até o final. Se em algum momento você perceber que esse conteúdo agregou algum tipo de valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal também. Dá uma analisada junto comigo aqui no gráfico do Ibovespa, que eu peguei aqui do ano de 2024. A gente começou o ano de 2024 com o Ibovespa batendo ali na casa dos 132 mil pontos, lá em 2 de janeiro de 2024. E o Ibovespa, ele foi nessa gangorra aqui, mas com uma tendência de queda e fechou janeiro com 127 mil pontos, bem abaixo dos 132 mil pontos. Mas foi nessa gangorra, foi subindo e descendo, mas você está vendo que está numa tendência de queda, né? E o fundo do poço mesmo foi aqui, ó, em abril. Chegando aqui em 17 de abril com 124 mil pontos. Mas o curioso é que em maio, o índice ele começou a se recuperar, batendo aqui até nos 129 mil pontos. Mas ao longo do mês de maio, olha só, a gente está vendo que o bico foi lá para baixo e a gente está chegando novamente lá no fundo do poço, batendo nos 124 mil pontos. E pode ser que até no momento que a gente esteja publicando esse vídeo, esse número esteja um pouco pior. E nessa matéria que saiu na Gazeta do Povo no dia 24 agora de maio, mostra o seguinte, ó, Bolsa Brasileira tem o pior desempenho do mundo em 2024. Essa daqui é a lista das principais bolsas do mundo em 2024, mostra aí quem é que está subindo. E a gente está aqui na última posição, né, com uma queda, amargando uma queda de 6,36%, a gente está atrás de Tailândia, a gente está atrás do México. Mas, Josué, o que está acontecendo com o mercado financeiro que está gerando todo esse pessimismo com as nossas empresas aqui, hein? Eu vou listar para você 4 fatores que têm contribuído para todo esse pessimismo com o nosso mercado financeiro. O primeiro deles, a meta fiscal do nosso governo. O governo já mostrou que não tem compromisso com a meta fiscal. Afinal de contas, se a gente for olhar o ano de 2023, o governo gastou 250 bilhões de reais a mais, fez esse rombo de 250 bilhões de reais e sem nenhum tipo de justificativa. Afinal de contas, segundo o arcabouço fiscal, precisaria bater algumas metas para que fosse desbloqueando mais recurso para o governo gastar. Mas não tem nada que justifique um rombo de 250 bilhões de reais. Isso mostra que o governo ele não tem nenhum tipo de compromisso fiscal. E mal começou 2024, eles já informaram que vão ter que mudar, mexer nessa meta fiscal. Pouquíssimo tempo depois de ter implementado ali o arcabouço fiscal, de ter estourado as contas públicas de 2023, eles já estão planejando colocar por água abaixo todo o arcabouço fiscal, que foi meio que o que ganhou a cabeça dos investidores da Faria Lima, os investidores do nosso país, que acreditaram que o governo teria algum tipo de compromisso fiscal, eles já mostraram que não tem. E, inclusive,
os grandes investidores estão completamente descontentes com o modelo que o nosso país tem seguido com relação às contas públicas, como você pode ver nessas matérias que eu vou te apresentar agora. Essa matéria que saiu aqui no Infomoney, no dia 22 de maio, agora de 2024, mostra o seguinte, o governo piora a estimativa de déficit fiscal para 14,5 bilhões de reais em 2024. A meta do governo, que eles declararam e têm falado muito sobre isso, era que em 2024 o déficit seria de zero, ou seja, não teria buraco, rombo nas contas públicas, mas agora eles já apontaram que, cara, não tem para onde correr, eles vão ter que fazer esse buraco aqui de 14,5 bilhões de reais e que muitas pessoas estimam que vai ultrapassar muito mais do que esses 14,5 bilhões de reais em 2024. Por conta do recorde na arrecadação de impostos que a gente teve nesse primeiro quadrimestre de 2024, isso está desbloqueando o arcabouço fiscal para que o governo ele possa gastar ainda mais, que é exatamente o que o governo quer fazer. Ele quer continuar gastando, ele não quer cortar custos. Ele não quer enxugar a máquina pública. Isso está longe de passar pela cabeça deles. O jogo deles é arrecadar mais e gastar ainda mais. Mas o problema maior é para onde é que está indo esse dinheiro, hein? E nessa outra matéria que saiu aqui na Neofeed, agora no início de maio de 2024, mostra o seguinte, ó. Stuhlberger, que é o CEO da Verde Assets, que é uma grande empresa, um grande fundo de investimento multimercado, ou seja, uma grande figura do mercado financeiro, e quando uma grande figura do mercado financeiro se posiciona, muita gente acaba ouvindo o que essa pessoa está falando e seguindo também o caminho que essa pessoa está seguindo. Então, o Stuhlberger joga a toalha em relação ao fiscal do nosso governo e ajusta investimentos na Verde Assets. Projeto para o orçamento de 2025 mostra falta de compromisso do governo com as contas públicas e a preocupação com uma possível piora fiscal. A gente sabe muito bem que a galera do mercado financeiro, pelo menos uma grande parte do mercado financeiro, estava ali meio que apoiando o Lula, acreditando no arcabouço fiscal, acreditando no compromisso desse governo com as contas públicas, que a gente sabe como é que funciona a mentalidade deles, né? Mas eles acreditaram e agora eles já estão voltando atrás, Tá todo mundo arrependido de ter apoiado o Lula. O próprio Luiz falou isso. O Luiz Stuhlberger bem que tentou dar um voto de confiança ao governo do Lula diante de alguns sinais de que não haveria descontrole das contas públicas sob o comando do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas foi só ter o primeiro ano, né, que a gente já viu que o buraquinho foi só de 250 bilhões de reais e agora essa galera já está arrependido, né? A aprovação do arcabouço fiscal dava uma indicação desse caminho, ou seja, que caminho? De não ter descontrole nas contas públicas. No entanto, a divulgação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o PLDO, de 2025, com o abandono da expectativa de ter superávit fiscal, ou seja, eles não estão nem aí para ter superávit, e o aumento das despesas fizeram com que o CEO da Verde Assets Management revisse sua posição, como também a estratégia de investimentos. Ou seja, essa galera aqui está muito arrependido com o Lula e, obviamente, com esse fiscal bagunçado do nosso país, o que está acontecendo? Eles estão indicando para os seus investidores tirar o dinheiro do Brasil. E é isso que eles estão fazendo, é isso que vários outros fundos estão fazendo e é isso que vários investidores estão fazendo nesse exato momento, tirando o seu dinheiro da Bolsa de Valores. Então, lá em meados de abril foi publicado o PLDO, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o que aconteceu? Olha aqui o buraco, ó. A galera começou a tirar o dinheiro do Brasil. Teve essa queda absurda aqui, ó, batendo lá no fundo do poço em 124 mil pontos. E isso tem impactado diretamente na nossa Bolsa de Valores. E por que as contas públicas afetam tanto os investimentos nas empresas aqui do nosso país, hein? Pelo fato de que o governo, quando ele gasta mais do que arrecada, ele vai precisar pegar dinheiro emprestado para cobrir esse buraco nas contas públicas. Simples assim. E o que ele vai fazer? Ele vai emitir títulos do Tesouro para que as pessoas e os investidores possam comprar para financiar essa dívida do governo. Então, nesse exato momento, quem é que está ganhando dinheiro com tudo isso? Os bancos, por conta dos juros, e o governo que está tomando todo esse crédito, todo esse dinheiro, todos esses investimentos do mercado. Esse é um dos fatores. E um outro fator é que quando as contas públicas estão totalmente descontroladas, mostra que no longo prazo as empresas aqui do nosso país elas vão sofrer e muito por elas estarem num ambiente totalmente imprevisível. E sem falar que o governo ele tem participação nas principais empresas da nossa bolsa. Por exemplo, a Petrobras. O governo acabou de mudar
à presidência da Petrobras, tirando uma pessoa técnica da presidência e colocando uma pessoa mais voltado aqui para a parte ideológica. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Afinal de contas, a pessoa que está lá na presidência agora é uma petista roxa, declarada. E qual vai ser o interesse dela na presidência da Petrobras? Será que ela vai fazer com que a Petrobras seja focada em ter lucro e repassar esse lucro para os seus acionistas? Ou ela vai sacrificar esse lucro por um bem ideológico? Fica uma grande pergunta no ar. E o que acontece? O investidor não gosta disso. A galera começou a vender as suas ações da Petrobras e a gente tem visto a Petrobras com quedas absurdas. E a Petrobras, ela contribui para o índice Ibovespa também estar nesse ritmo de queda. E essa interferência do governo nas estatais, nas principais empresas aqui da nossa bolsa, também impacta no nosso terceiro motivo que a bolsa está em queda, que é a saída do capital estrangeiro da nossa bolsa. Nessa matéria que saiu aqui no portal da XP Investimento, mostra que estrangeiros encerram o primeiro trimestre de 2024 com saída líquida de mais de 20 bilhões de reais da nossa bolsa de valores. E nesse gráfico aqui que mostra o fluxo de investimento na B3, o fluxo estrangeiro, mostra aqui como é que está exatamente esse movimento aqui no nosso país de capital estrangeiro. Tem grandes retiradas aqui, ó. Quando está menos aqui são as pessoas, os estrangeiros tirando dinheiro da nossa bolsa. Teve menos de 235 milhões, menos de 294, aqui teve entrada, mas olha só as saídas, 780 milhões, aqui tem 620 milhões, aqui para baixo a gente vê 1 bilhão no início de maio de 2024, no final de abril mais de 1 bilhão aqui também, 3 bilhões negativos. Então, esse movimento, né, de saída de capital estrangeiro é muito ruim para a gente, porque isso aqui impacta diretamente no índice Ibovespa, ou seja, a galera tirando dinheiro, o índice começa a cair. E não só isso, isso impacta também no dólar. O dólar hoje está sendo cotado a R$ 5,14. Já bateu aqui nessa semana R$ 5,20. E por que a moeda americana ela se valoriza nesse exato momento? Porque quanto mais pessoas tirando dinheiro, tirando dólar do nosso país, mais escassez de dólar vai ter. E tendo maior escassez de dólar, o preço do dólar ele vai ficar mais caro. E a nossa moeda acaba se desvalorizando, perdendo o seu poder de compra. Isso impacta as pessoas de uma maneira geral. Até porque a maioria dos produtos acabados no nosso país e também dos insumos que são utilizados para produzir algum tipo de produto, tudo isso basicamente é cotado em dólar. E quando o dólar está alto, isso impacta também no preço do produto. E a gente precisa ter mais real para comprar aquele produto. Ou seja, a nossa moeda vai perdendo valor em comparação com o dólar, e o dólar alto impacta diretamente aqui no nosso bolso. Mas aí tem muita gente que vai falar, não, Josué, mas as pessoas estão tirando o dinheiro da nossa bolsa porque os juros americanos eles estão altos e está todo mundo emprestando dinheiro para o governo americano. Será que é só isso mesmo? Bom, vamos pensar. Os juros americanos estão altos nesse momento e a economia dos Estados Unidos está indo para cima, está com o bico para cima. Os juros no nosso país, eles, ao invés de estarem aumentando, eles estão diminuindo e também nossa economia está com o bico para baixo. E aí a gente poderia estar falando que a nossa economia está sendo afetada pelos juros altos. Mas e as outras economias, hein? Como é que fica essa tabela aqui? Porque as outras economias estão conseguindo subir com os juros americanos altos. Por que o Brasil está caindo? Então essa não é uma justificativa que a gente pode colocar como que tem um peso maior da saída dos investidores do nosso país. O principal está sendo como a nossa economia está sendo tocada nesse exato momento. Aqui é onde está a grande chave. E aí você pode falar, não, Josué, mas a arrecadação do nosso governo tá, show de bola. A gente está batendo recorde, já arrecadou aí mais de 800 bilhões de reais de impostos somente nesses 4 primeiros meses, ou seja, batendo recorde de arrecadação, ou seja, o governo está com dinheiro em caixa. Na realidade, ele não está com dinheiro em caixa. Tudo que está entrando está sendo para pagar dívida e mesmo assim o que está entrando não é o suficiente para pagar todas as dívidas. E aqui é onde está um ponto de atenção. Por quê? Pensa comigo. Se o governo ele arrecada mais, né? O governo Lula está arrecadando muito, só que isso está manchando na imagem do governo, porque está criando aqui um país que se puxa muito dos impostos, puxa muito do bolso das pessoas. Ninguém gosta de pagar essa carga tributária que a gente está pagando hoje, que é um absurdo. E isso mancha a imagem do Lula. Saíram aí as pesquisas mostrando que o Lula está com a reprovação maior do que a aprovação. E aí o que o Lula vai ter que fazer? Vai ter que gastar mais para ficar bem na foto com a galera. Gastando mais, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que arrochar ainda mais nos impostos, vai ter que arrecadar ainda mais para bancar essa gastação. E isso acaba entrando num ciclo totalmente prejudicial para a nossa economia.
E isso vai voltar lá em cima, no primeiro motivo que a gente trouxe, que é a meta fiscal totalmente descontrolada, totalmente descompromissada com ter algum tipo de superávit. Por quê? Porque ele sabe que vai ter que gastar muito para tentar ter algum tipo de aprovação, porque ele está olhando, cara, para a próxima eleição. Economia, meu amigo, a gente vê depois. O importante é o quê? A gente se reeleger. Esse é o jogo desses caras. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo, todo mundo já sabe que a nossa conversa ela não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start para a gente dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui embaixo, ó, no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem aqui, eu quero saber o que você acha disso tudo. Quero saber se você está aportando mais dinheiro na Bolsa de Valores, se está vendo isso como uma oportunidade, porque está barata, ou se você está pulando fora. Aproveite também para você compartilhar esse conteúdo com pelo menos uma pessoa ou com pelo menos um grupo que você participa, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações também. Se você gostou da nossa conversa, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e fique agora com o nosso próximo conteúdo sugerido para você.